Hoje, vou discutir 5 mitos em torno do conflito entre Israel e o Hamas. Esse conflito está repleto de narrativas, história e desinformação, tornando essencial para nós entender os fatos, a história e a verdade para compreender a complexidade desse problema. Precisamos deixar de lado nossos preconceitos ideológicos para realmente compreender a situação. Selecionamos 5 equívocos comuns que requerem esclarecimento. Vamos começar com o primeiro mito. Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo, criada por Israel. Primeiro, vamos examinar a geografia. A faixa de Gaza tem aproximadamente 41 km de comprimento e, em seu ponto mais largo, tem cerca de 12 km de largura. Na seção mais estreita, tem apenas 7 km de largura. O controle e a governança desse território mudaram ao longo do tempo. Os otomanos governaram Gaza antes dos britânicos assumirem o controle. Após a divisão dos territórios em 1948, Gaza ficou sob controle egípcio devido à sua proximidade com o Egito. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel assumiu o controle de Gaza e permaneceu lá até 2005. Em 2005, Israel se retirou unilateralmente, inclusive removendo à força mais de 9.000 colonos judeus da região. Depois, a Autoridade Palestina, governada pelo Fatah, assumiu o controle de Gaza, e em 2006 houve uma eleição que levou o Hamas ao poder, embora não com maioria total. O governo do Hamas em Gaza envolveu violência e repressão de opositores políticos. É essencial entender que o Hamas é uma organização terrorista que não reconhece, aceita ou deseja a existência de Israel. Eles usam o território como base para ataques, incluindo bombardeios, disparos de morteiros, sequestros e incursões em Israel. Em resposta a essas ações, Israel, como qualquer outra nação em guerra com um vizinho, fecha suas fronteiras para proteger seus cidadãos e evitar mais violência. Essa é uma medida de segurança padrão no contexto da guerra. O conceito de Gaza como uma prisão a céu aberto é enganoso. Na verdade, existem passagens de fronteira em Israel, pelas quais cerca de 20.000 palestinos saem diariamente para trabalhar em Israel e retornam para casa. Outra passagem lida com cerca de 8.000, 9.000 caminhões por mês, em condições normais. Durante períodos de conflito, a fronteira é compreensivelmente fechada, como acontece com muitos outros países em relacionamentos hostis, como a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Se considerarmos Israel como o inimigo, é importante observar que o Egito, que compartilha uma fronteira com Gaza, também mantém suas fronteiras fechadas. O Egito, um país árabe e muçulmano, evita abrir suas fronteiras com Gaza devido à conscientização dos problemas e ameaças representados pelo Hamas. As ações do Egito demonstram claramente que, se houver alguma semelhança com uma prisão, isso se deve principalmente às ações do Hamas. Agora, passando ao segundo mito, que afirma que o terrorismo, especialmente pelo Hamas, é uma reação às ações de Israel e faz parte de um ciclo de violência. Essa narrativa muitas vezes retrata terroristas como indivíduos frustrados que recorrem à violência como último recurso. No entanto, isso simplifica demais a situação. O Hamas não é uma organização liderada por pessoas desesperadas. É um grupo estruturado com líderes que atuam fora de Gaza. Esses líderes desenvolvem uma ideologia e empregam palestinos que foram radicalizados para realizar atos violentos. Eles usam uma abordagem calculada para pesar os custos e benefícios do terrorismo, incluindo a exploração de palestinos vulneráveis à sua influência. Os principais objetivos do Hamas incluem provocar uma resposta exagerada de Israel para criar oposição pública e resistência aos esforços de paz. Eles visam impedir diálogos de paz e prolongar o conflito, pois sua existência depende de hostilidades contínuas. Iniciar confrontos também lhes permite recrutar mais apoiadores, pois o conflito gera um grito de guerra. O objetivo de divulgar imagens violentas é manter a percepção de um estado de guerra vivo, servindo a seus interesses. Muitos se perguntam por que a ampla cobertura midiática do conflito.
É crucial entender que o Hamas busca se autonomiar, não de acordo com a lógica terrorista, mas de acordo com seu desejo de provocar uma resposta exagerada e manter um estado de conflito, beneficiando-se, em última análise, da violência. Agora, em relação ao terceiro mito que afirma que o Hamas e a Palestina são a mesma coisa, esse equívoco é mantido tanto pelos defensores extremos de Israel quanto pelos defensores extremos da Palestina. No entanto, isso demonstra falta de conhecimento sobre a política interna da Palestina. A Palestina engloba tanto o Fatah quanto o Hamas, representando duas entidades políticas separadas. O Hamas, formado em 1987, é um ramo da Irmandade Muçulmana e é uma organização religiosa e radical. Por outro lado, o Fatah é um grupo secular e nacionalista. É importante reconhecer que os objetivos do Hamas não necessariamente se alinham com os objetivos mais amplos da população palestina. O Fatah administra uma população palestina significativa na Jordânia, enquanto o Hamas controla a faixa de Gaza. Os palestinos estão, assim, divididos politicamente e geograficamente. O apoio ao Hamas não é unânime entre os palestinos. Pesquisas indicaram opiniões variadas, com alguns expressando medo de criticar o Hamas, enquanto outros questionam seus objetivos e integridade. A realidade é mais complexa do que assumir que o Hamas representa os interesses unificados do povo palestino. Avançando para o quarto mito, Israel é o único obstáculo para o Estado palestino. Para abordar esse mito, precisamos revisitar a história do conflito. Em seu cerne, o conflito entre israelenses e palestinos inicialmente incluía as nações árabes. A criação do Estado de Israel em 1948 provocou a oposição dos países árabes vizinhos, levando a guerras. Durante esse período, a Jordânia e o Egito ocuparam territórios palestinos, mas nenhum Estado palestino foi estabelecido. Isso sugere que a preocupação primária dos países árabes era a expansão territorial, em vez de um Estado palestino. Posteriormente, várias propostas de uma solução de dois estados foram oferecidas, mas não foram aceitas pelos países árabes ou líderes palestinos. Em muitos casos, essas propostas incluíam o estabelecimento de um Estado palestino, mas foram recebidas com rejeição ou hostilidade. A narrativa de que Israel é o único responsável pela ausência de um Estado palestino simplifica demais a questão. As nações árabes e a liderança palestina compartilham parte da responsabilidade por esse conflito prolongado. Por fim, o quinto mito afirma que Israel não deseja a paz. Contrariamente a essa crença, Israel fez inúmeros esforços sinceros para alcançar a paz com os palestinos. Os registros históricos incluem várias propostas de paz, cada uma recebida com resistência ou rejeição do mundo árabe e da liderança palestina. Israel demonstrou consistentemente sua disposição para negociar e ceder. Em conclusão, o conflito israelo-palestino é altamente complexo, e esses 5 mitos destacam a importância de entender o contexto histórico, a política interna e o envolvimento de outros atores regionais no conflito. Informações precisas e uma perspectiva nuancée são cruciais para uma compreensão mais profunda desse desafiador problema. Se você gostou deste vídeo, clique no botão de inscrição para mais vídeos como este. Até a próxima. Obrigado por assistir.